Paz do Senhor a todos. Antes de começar, gostaria de dar um recado. Nós, como já foi falado anteriormente pelo presbítero Paulo, nós estamos fazendo, utilizando a tecnologia a nosso favor, enquanto nós estamos de quarentena, e aí vamos estar disponibilizando para os irmãos esse culto, essa ministração mais cedo, por conta dessa quarentena. Nós vamos gravar e disponibilizar mais cedo, até para os irmãos poderem acompanhar a atividade também que está tendo na sede, o culto online que está tendo na sede mais tarde. Então quem quiser já pode, a partir das 15 horas, já começar, e aí o recado que eu queria dar para a igreja, é que se mobilizasse para cultuar o Senhor como uma família, se reunisse a família na sala, ou seja lá onde for, no quarto, que haja reverência como há na nossa igreja, no templo, que haja reverência para assistir, para cultuar junto, enquanto ouve a palavra, pois nós damos ao Senhor sacrifício vivo, que é o nosso culto racional. Que nós possamos durante, enquanto nós assistimos, também adorarmos ao Senhor, Então que seja um momento assim, que seja, se você não faz ainda o culto no lar, que seja um momento que você possa aproveitar e fazer, o culto no lar.
ao Senhor, louvarmos a Ti, Senhor, e dar graças a Ti, Senhor, em todas as circunstâncias. Nós queremos declarar, Senhor, que perto queremos estar, Senhor, perto queremos estar de Ti, ó Deus, aos Teus pés, Senhor, nos render e Te adorar, meu Pai. Nós nos tornamos os Teus amigos, meu Pai, assim como diz a Tua palavra. Não vos chamamos mais de servos, mas de amigos. Agora nós somos Teus amigos e por isso nós queremos Te louvar, ó nosso amigo, nosso Senhor, nosso Salvador Jesus. Nós queremos estar perto mais de Ti, a cada dia aos Teus pés, ó Senhor, e aprender de Ti, e louvar a Ti, e Senhor, confiar em Ti, descansar em Ti. Nós Te louvamos. Aleluia.
irmãos, vamos orar então para nós ouvirmos a palavra do Senhor. Pai amado, Deus querido, nós queremos te agradecer, Pai, porque mesmo com tudo que está acontecendo, tudo que está ao nosso redor, todas as coisas, todas as angústias, todos os medos, Pai, o Senhor nos proporciona momentos como esse de alívio, momentos como esse da Tua revelação, momentos de adoração, momentos, Senhor Deus, de comunhão, Pai, mesmo muitas vezes nossos irmãos à distância, né, com toda essa quarentena, e o Senhor nos aquece o nosso coração. Eu quero agradecer ao Senhor, em nome de Jesus, pedir que o Senhor venha sobre nós com Teu refrigério, vem sobre nós, Senhor, com a Tua esperança, meu Pai, pois a Tua esperança é dada, meu Pai, a todo aquele que crê no Senhor, a todo aquele que Te recebe. O Senhor dá uma esperança, Senhor Deus, que excede todo entendimento, que vai além da compreensão humana, da razão. Eu quero Te agradecer por tudo, que o Senhor venha falar conosco essa noite, falar conosco neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas. Você está em casa, se você está no trabalho, está no transporte, se você quiser abrir sua Bíblia, é Lucas capítulo 21, do versículo 5 em diante. Esse texto é conhecido como o texto escatológico, né? A fala de Jesus que fala dos fins dos tempos, dos últimos dias. Versículo 5, Lucas 21. Alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo estava adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse: disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas? Qual é o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Ele respondeu: cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu, e o tempo está próximo, não os sigam. Quando ouvires falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse: nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes, pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes dos céus. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governantes, tudo por causa do meu nome. Será por vocês uma oportunidade de dar testemunho. Mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender. Pois eu lhes darei palavras e sabedoria que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos os dias todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão a vida. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem na cidade saiam, e os que estiverem no campo não entrem na cidade, pois estes serão os dias da vingança, em cumprimento de tudo o que foi escrito. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas, para que estiverem amamentando, haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se cumpram. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, na terra e nas nações se verão em angústia e perplexidade, com o bramido de agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos, com o que estará sobre o mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então se virá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começar a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque está próxima a redenção de vocês. Ele lhe contou esta parábola. Observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo.
Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. Aí aquele dia virá sobre vocês inesperadamente. Então, irmãos, esse trecho da palavra de Deus fala, né, do futuro. Jesus, ele é um excepcional profeta. E aqui, né, esse texto ele foi dividido, né, pelos estudiosos em 3 partes, né, em 4 partes. A primeira parte, que fala do versículo 5 ao 19, ele fala do princípio das dores. Esse texto, né, do 8 ao 19, né, ali os versículos 5 até 7, os discípulos falam do templo, perguntam para Jesus o que era aquilo, né? Jesus interpõe eles e fala, ó, essa grandeza do templo vai cair. Isso gera neles uma expectativa, né, nos discípulos. Olha, o que vai acontecer? Jesus está falando que o templo vai ser destruído né? E aí eles criam essa curiosidade, eles chegam para Jesus e perguntam, né, mestre, por que vai acontecer isso? Qual que é o sinal de que vai acontecer tudo isso? E Jesus, ele fala desse tempo, de que o templo ia ser destruído, mas ele vai além, né? E ele, como um profeta, fala de coisas dos dias, da época dos discípulos, coisas que aconteceram no ano 70, que foi a destruição do templo, né? Que foi essa guerra que ele fala aqui, olha, não fujam, vocês estão na cidade, não, fujam fujam da cidade, não fiquem na cidade, quem estiver no telhado não desça. Ele fala de um tempo terrível que é a destruição de Jerusalém. Mas como um exímio profeta, Jesus fala de coisas futuras também. Coisas para os discípulos, mas também coisas futuras. Do versículo... Então essa parte do 8 ao 19 é a parte que a gente vai tratar mais aqui, né? Ele está falando do princípio das dores. Do versículo 25 ao 28, do versículo 20 ao 24, né, ele fala da grande tribulação. Jesus fala dessa questão, né, da tribulação, das coisas que vão acontecer. Da terceira parte, do versículo 25 ao 28, ele está falando do retorno dele e do julgamento sobre as nações, sobre a terra. E do versículo 29 ao 36, ele faz algumas exortações e ele estimula a vigilância no leitor, né, no povo, em quem está ouvindo, em quem ouve essa profecia. Para nós, né, essa questão da vigilância. Vamos lá? Eu gostaria de ler primeiro, antes da gente trabalhar o texto, trabalhar, né, essas parábolas, esse texto que Jesus fala do sinal dos tempos. Gostaria que a gente lesse primeiro João. 1 João 2,18. Vamos lá rapidinho. 1 João 2, versículo 18. Porque diante de tudo que está acontecendo, né? Muitas vezes a gente se pergunta, né? Diante de uma pandemia, diante de coisas, né? Por exemplo, terremotos ou tsunamis, como aconteceu, né? Já aconteceu, né? Recentemente, há pouco tempo atrás. A gente se pergunta, né? Será que é o fim dos tempos mesmo? Será que a gente já está chegando? Será que Jesus está voltando? Né? Será que esse é um sinal do fim dos tempos? Né? Então, olha lá o que 1 João, capítulo 2, versículo 18 fala. Filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Engraçado que João, quando ele escreve, né, do fim dos tempos, ele não fala que é o último dia, é o último mês, é o último ano, no sentido profético. Ele fala esta é a última hora, no sentido de que na época de João, eles já acreditavam que o fim já está próximo, esse momento está chegando, né? Aí você pensa, nossa, nós podemos pensar assim, né? João acreditava que era a última hora, no sentido profético, a última hora, ou seja, está próximo, mas já levou tanto tempo, né? De Jesus para cá, quando Jesus contou essa parábola aqui, contou esta profecia, falou dessa profecia aos discípulos dele, algumas semanas antes de morrer. Já faz 2000 anos que ele falou isso e ainda não aconteceu, né? E aqui nós vemos, né, João falar que é a última hora. Nós vemos João falar isso. Filhinhos, esta é a última hora. No sentido de que para Deus, né, não é essa questão de tempo, né? Para Deus, ele que é atemporal. Então a última hora já é desde quando Jesus pisou na terra. Desde quando Jesus ministrou, desde quando Jesus morreu. Para João já era a última hora. Para João, ou seja, já é o tempo
próximo, já é o tempo do fim. Então, nós podemos já ter essa expectativa, ainda que tenha passado 2000 anos. Amém? Vamos lá. Voltamos agora a Lucas. Vamos analisar o texto. Olha, quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam as coisas, mas o fim não virá imediatamente. Olha o que Jesus está dizendo. Que quando a gente ouvir falar de rebeliões, de guerras, para a gente não ter medo, primeira coisa que ele fala, não tenham medo. Né? Isso aqui é necessário que aconteça. É necessário que primeiro aconteça essas coisas. Olha, é necessário acontecer isso. Ah, mas tá acontecendo isso, a gente vê a guerra aí desde a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, e a gente ouve rumores, né, de guerras. Imagine aí, igual, por exemplo, os discípulos mesmo, né, vamos pegar eles. Havia ali uma certa paz, né, todas aquelas regiões eram dominadas pelo Império Romano, e não havia guerra entre aqueles povos. O Império Romano, ele era uma nação que impunha sua autoridade, mas ali não havia guerra entre eles, porque tudo estava sob o domínio do Império Romano. Então Jesus fala isso e os discípulos imaginando na cabeça deles, né? Eles pensando, mas a gente está vivendo paz. Olha, quando ouvirem guerras e rumores de guerras, não fiquem assustados, não tenham medo. Outro sinal, no versículo 8, que ele fala da questão, né, do fim dos tempos, do momento em que dos sinais, né? Ele fala, muitos virão em meu nome. Versículo 8, ele respondeu, cuidado para não serem enganados. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e o tempo está próximo. Olha, não sigam. Esse é outro sinal. Então, no versículo 10, ele diz assim, nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos. A gente tem visto, né, muitos terremotos, pestes. E aqui, pestes é interessante, né, para o momento atual que nós estamos vivendo. Né? Na versão NTLH, vou abrir aqui. Na NTLH ele fala assim, em vários lugares haverá terremotos de terra, tremores de terra, falta de alimentos e epidemias. Olha só que interessante, epidemias. Falta de alimento e epidemias. Engraçado que também falta de alimento é uma coisa associada a todas essas questões. Né? Por exemplo, se há catástrofes naturais, epidemias, isso abala, né, a economia de um país, de uma cidade. Ao ser abalada a economia, a gente vê isso primeiramente afetando o quê? A questão dos alimentos. Então, a gente tem, né, gera um certo temor na gente, né? Olha, está acontecendo uma epidemia, essa epidemia está gerando um certo isolamento social, né? A forma como as nações estão lidando com ela, né? Quem está conseguindo lidar rápido está fazendo esse isolamento, porque sabe que é essa forma mais fácil de combatê-la. Porque a gente não tem previsão, irmãos, de vacina para o coronavírus. A vacina, elas demoram muito para serem, né, fabricadas. A gente tem essa questão das vacinas, demoram anos, né, anos para serem fabricadas. E a cura? Aí as nações estão lutando, todas tentando achar uma cura, alguma coisa que trate as pessoas que estão em estado grave, mas a gente não tem previsão de vacina agora. Então a forma de se conter, a forma de conter essa pandemia é o isolamento social. Depois do isolamento social, o que isso causa? Causa abalo na economia. Pessoas não trabalham, né? Alguns de nós não estão trabalhando. Muitos de nós estão em casa, alguns podem trabalhar em home office. Tem pessoas por aí que estão perdendo emprego, né? Tem empresas que estão demitindo por conta dessa quarentena que a gente está fazendo. Mas essa é a forma que nós temos para conter a epidemia. Irmãos, olha só. A vacina demora muito tempo para ser fabricada. Né? A gente tem indício de vacina, a vacina mais rápida, né? Mais de 5 anos para ser fabricada, 10 anos para poder produzir uma vacina. Então, olha só, as nações estão correndo atrás, o Ministério da Saúde, para desenvolver, né? Estão falando da questão da cloroquina como algo para conter, né? Para trabalhar ali as pessoas que estão no estado grave, para tratar elas, mas a gente não sabe como que vai ser. A vacina, né, demora para ser fabricada. E aí a gente tem essa questão. Estamos combatendo o coronavírus como? Com a quarentena. E isso gera o quê? Isso gera problemas financeiros, gera problemas na economia. E aí o que acontece? Olha só, ele fala, falta de alimento. É uma coisa que pode acontecer, né? Com qualquer catástrofe, com uma epidemia, com problema de epidemia, pode acontecer isso.
E ele fala também, aconteceram coisas terríveis, né? Grandes sinais serão vistos no céu. Então Jesus está falando disso, né? Vamos lá, versículo 12. Antes de acontecer tudo isso, vocês serão presos. Então, ó, para que não fique nada alarmado para nós agora, né? Esse coronavírus é um sinal? É um sinal. É um sinal da volta do Filho de Deus. Mas ele vai vir amanhã? Isso é um sinal de que ele vai vir amanhã? Não. Por quê? Porque a gente não está sendo perseguido, né? Mas aí estão mandando fechar as igrejas. Não, está mandando fechar o shopping também. Estão mandando fechar escolas. Então não é a igreja que está sendo perseguida. É uma forma realmente de conter, trabalhar nessa questão, né, da pandemia. Então a gente não está sendo perseguido. E quando Jesus fala aí disso, ele fala de uma perseguição global. Tanto que por isso que Paulo fala, né? Olha, não aconteceram essas coisas antes que venha o iníquo, o filho da iniquidade, o homem, né, o maligno, aquele que vai usurpar o lugar de Deus. Está falando do anticristo. Vai vir o anticristo primeiro. Por quê? É necessário que venha a perseguição. Quando a gente vê terremotos, quando a gente vê falta de alimento, pandemias, Jesus fala isso, ó, 12. Mas antes de acontecer tudo isso, vocês serão presos. Olha, como ele está falando, vocês serão entregues para serem julgados nas sinagogas. Então tudo isso é um sinal, mas a perseguição mundial é que vai ser o sinal máximo. Vai ser um sinal de que realmente Jesus está próximo. Mas isso é um sinal, acaba sendo um sinal. Mas Jesus vai voltar amanhã. A gente vive nessa iminência, mas a gente está esperando a perseguição primeiro. A gente espera a manifestação do anticristo, assim como Paulo fala, quando ele vai falar, né, do fim dos tempos. Continuando no versículo 12, ele fala assim: vocês serão entregues, serão julgados nas sinagogas, depois serão jogados nas cadeias por serem meus seguidores. Vocês serão levados aos reis e governantes para serem julgados. Olha, versículo 13. Isso dará oportunidade a vocês para anunciarem o evangelho. Até uma coisa interessante para o que está acontecendo recentemente, né? A gente está isolado socialmente, mas quantos de nós está pregando o evangelho? Quantos de nós está usando as ferramentas que nós temos, redes sociais, o celular, para poder pregar? Irmãos, eu creio que eu e alguns pregadores que eu ouvi recentemente estão falando isso, que essa pandemia, isso que está acontecendo, né, catástrofes é uma coisa que está acontecendo, é algo que acontece para que as pessoas vejam quanto elas são frágeis. Olha só que interessante, um vírus, né, ele não é nem uma célula, o vírus ele é unicelular, é algo minúsculo, é algo, parece pífio, né, mas ele consegue fazer com que os poderosos fiquem com medo. Os poderosos, as pessoas mais poderosas da terra tenham medo. Eu trabalho num lugar, numa área nobre, pessoas ricas, pessoas que têm condição financeira, pessoas que têm acesso aos melhores hospitais, e eles estão morrendo de medo. As pessoas pegam ali, ó, aí vai passar uma coisa, pega na pontinha assim, ó, com nojo, sabe? Com medo. Por quê? A nossa vida é frágil, a fragilidade do ser humano. E isso é uma coisa que Deus permite para que o homem realmente, olha, você é frágil. Deus usa isso para quebrar a soberba do ser humano. Eu creio que os campos vão estar brancos. Quando isso passar, as oportunidades vão estar aí. Porque as pessoas, a morte saltou aos olhos de todo mundo. O futuro das pessoas que não têm Cristo como nós, que não têm a salvação, a esperança delas estão baseada em nada. Elas não sabem o que vai acontecer quando elas vão morrer. Elas não têm a solução para a morte. Amém? Então, olha que interessante. Jesus fala disso, ó. Ele fala de perseguição. Ele fala que perseguição vai vir antes dessas catástrofes que são sinais. E essa perseguição para o fim, essa perseguição que aponta para a sua volta, no versículo 12, né, ele fala que nós vamos ser odiados. Só que isso, né, de toda essa perseguição, isso é uma oportunidade, versículo 13, isso dá oportunidade a vocês para anunciar o evangelho. Olha só, a perseguição é uma oportunidade para nós pregarmos o evangelho. Olha lá, continua, versículo 14. Resolvam desde já que vocês não fiquem preocupados. Deixa eu voltar para a NVI, que eu estou lendo a NTLH. Isso será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender. Vocês não têm que se preocupar, nós não temos que se preocupar com o que a gente vai dizer para se defender.
Olha no versículo 15, a ação do Espírito Santo. Pois eu lhes darei palavras e sabedoria para que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer-lhes. Olha só o que ele fala. A gente não vai, Deus vai nos dar a capacidade de suportar nossos adversários, presos em julgamentos, em tribunais. O cristão vai ter a capacidade do Espírito Santo para vencer. Vocês serão traídos pelos pais, parentes. Vocês serão traídos por pais, parentes e amigos. Eles entregarão alguns de vocês, fala, até os da nossa própria casa. Né? Jesus fala isso, né? Não vim para trazer a paz, vim trazer a espada. Né? Até o da sua própria família pode ser seu inimigo. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio da cabeça de vocês se perderá. Jesus cuida. Deus cuida da gente. Deus cuida. Ele fala que até um fio da nossa cabeça ele preserva. Imagina nós. Né? Então ele cuida. Muitos de nós estão com medo. Né? Nós cristãos estamos com medo. A gente não tem que ter medo. Ele fala que o fio, olha o que ele fala. Nem um fio da cabeça de vocês se perderá. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que eu cuido de vocês na perseguição, eu cuido de vocês se for acontecer algo, e está tudo sob controle. E ele fala que, Jesus fala que todas as coisas cooperam para o bem daquele que amam, aquele que temem a Ele. Versículo 19, olha só que forte essa palavra. Ele fala, ó, perseverando que vocês obterão a vida. Perseverando. Não parem por nada. Vocês não devem parar por causa da perseguição. A perseguição não pode parar a igreja. A pandemia não pode parar a igreja. Mas nós temos que ficar confinados. Não pare. Continue pregando, continue anunciando. As pessoas estão desesperadas por resposta. Eu estou falando isso para os irmãos na escola bíblica. Eu estava falando, né, recentemente, quando nós estávamos ministrando na escola bíblica. O medo, né, isso tudo gera uma oportunidade para a gente falar de Cristo. Né? O medo não pode parar a igreja. Né? A perseguição não pode parar a igreja. O medo da pandemia, o medo das catástrofes não pode parar a igreja. Eu estava falando isso na escola bíblica, né? Que a gente prega o Evangelho, e o Evangelho é a resposta para a nossa geração. O Evangelho é a resposta para quem está com medo. O Evangelho é a resposta para quem tem medo de morrer. O Evangelho é a resposta para quem não tem saída, para quem não se vê no fundo do poço, para quem está desesperado. Essa é a resposta. O Evangelho, né? Eu estava falando para os irmãos na escola bíblica, o Evangelho é a resposta de Deus. Era a resposta para os discípulos, para as indagações do tempo deles, da época deles. Continua sendo a resposta para a nossa geração. A resposta diante do coronavírus. Porque essa pandemia gera medo, gera caos. O que as pessoas fazem? O medo de ficarem sem comida faz elas tocarem. O medo de morrerem por conta do vírus faz ela comprar uma cura que a gente nem sabe se funciona. Pode ser que funcione lá pra frente. Enquanto eu estou gravando esse vídeo, não tem comprovação médica do cloroquina. Mas se for, já tem pessoa comprando. Tem irmãos que a gente conhece da nossa igreja que ficou sem. Porque o medo gerou o medo e o egoísmo, né? O medo fez com que as pessoas tocassem algo para curarem, algo que elas nem pegaram ainda. Uma solução que elas não sabem se vai dar certo. Mas o medo faz isso. O Evangelho é a resposta para elas. O Evangelho. É isso que Deus fala. Olha, vocês são cuidados. Vocês são cuidados por mim. Até um fio de cabelo de vocês está sob meu controle. Que dirá nós, né? Nossa alma. Olha aquele que nós podemos entregar a Deus. Qualquer coisa mais pessoas valiosas que nós podemos colocar em Deus, nas mãos dele, fala assim, Senhor, cuida da minha alma, cuida da minha vida, cuida de tudo que eu sou, que eu tenho. Amém? Então a gente não deve ficar preocupado. E Jesus está falando isso no contexto de perseguição do anticristo, olha só. E ele fala que muitos morrerão por causa do anticristo. Vai ser uma perseguição tamanha que se ele não botasse o freio, ele fala, vai ser uma perseguição tão terrível que se eu não abreviasse esses dias, nenhuma alma sobreviveria. Mesmo assim ele fala, não tenho medo. Um fio de cabelo que vocês têm, eu preservo, eu cuido. Amém? Tudo que acontece para nós é permissão de Deus e isso acontece para nós, para o nosso bem. As coisas que acontecem conosco cooperam para o nosso bem, seja para o nosso crescimento, seja para nosso amadurecimento, seja para nos dar esperança. Amém? Eu vou ler um texto falando sobre esperança. Está lá em Lamentações, capítulo 3. Abra lá, irmãos. Livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Versículo 21. Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Olha quem falou isso.
Quem falou isso foi Jeremias, o livro de Lamentações, o livro que Deus estava castigando severamente o povo de Israel. Entregou Israel, né, para ser invadido. E Jeremias foi o profeta que ficou. Muitos foram levados, muitos morreram à espada, outros foram levados, como Daniel, né? E a gente lê isso e a gente vê Jeremias, o homem, o profeta que estava lá, vendo os destroços, vendo a ruína, vendo os escombros. E ele fala assim, todavia lembre-me também do que pode me dar esperança. Eu quero me lembrar, eu quero trazer memória aquilo que me dá esperança. Porque se eu ficar olhando aquilo que está acontecendo, a desgraça, eu vou morrer, eu vou chorar, eu vou ficar amargo. E ele fala, eu quero me trazer a memória que me traz esperança. Versículo 22. Graças ao grande amor do Senhor. Graças ao grande amor do Senhor, graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. Em outras traduções fala assim, é por causa das muitas misericórdias que nós não somos consumidos, pois a sua misericórdia são irrevogáveis, elas são renovadas, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Deus é fiel, Deus é bom, Deus é misericordioso para conosco. Seu amor é grande, amém? Traga à memória aquilo que traz esperança diante do medo. Quando você tiver medo, lembra daquilo que te traz esperança. Sua alma está entregue nas mãos de Deus, ainda que você morra aqui, neste mundo. Você está na mão de Deus. Ele cuida de cada fio de cabelo da sua cabeça. Ele cuida de você. Amém? Diante dessas catástrofes que Jesus fala que é só o começo. Diante disso, da perseguição que virá, né? Traga à memória o que te traz esperança. Ou seja, Deus cuida de nós. Deus é aquele que é o nosso guardador. Amém? As suas misericórdias não deixam a gente ser consumido. As grandes misericórdias, pois elas se renovam cada manhã. Amém? Volta lá para Lucas. Depois de falar da perseguição, lá no versículo 20, né, ele fala de Jerusalém. Ele vai falar dessa grande tribulação que vai acontecer. Quando virem Jerusalém, está falando do povo lá, né, dos israelitas daquela época. Isso aqui se concretizou no ano 70. Mas ele tem uma sombra que fala conosco ainda. Né? Quando vocês verem Jerusalém rodeado de exércitos, vocês saberão, a sua devastação está próxima. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem na cidade saiam, os que estiverem no campo não entrem na cidade. Ele fala de uma perseguição que aconteceu aos israelitas. Mas ele vai falar também, essa profecia se estende a nós, se estende ao futuro, dessa perseguição do anticristo, né? Então ele vai falar disso, né? São cristãos fugindo das cidades, fugindo para o campo por causa da perseguição. Pois esses são dias de vingança, de cumprimento de tudo que foi escrito. Olha, isso aqui é cumprimento do que foi escrito. Que mais? Versículo 23. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas, para os que estiverem amamentando. Haverá grande aflição para a terra e ira com este povo. Em momentos de crise, como esse descrito aqui, como o nosso que a gente está vivendo, olha como esse texto fala da questão dos mais fracos, né? Os mais fracos sempre sofrem, né? Os mais pobres, os que têm pouco recurso sofrem. Que mais? Pessoas que têm ali diabetes. Olha a nossa própria situação mesmo, né? Obesidade está entrando em causa de risco. Pessoas com diabetes, né? Os mais idosos estão no grupo de risco. Então, olha só, diante disso, pandemias e aflições e perseguições, os mais fracos sofrem. É interessante isso, né? Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos deles se cumpram. Haverá sinais no sol. Ele fala de sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra. As nações se angustiarão. Olha como a gente está vivendo angustiado, né? Por conta de algo que é um sinal, né? Uma pandemia. Perplexidade, com bramidos e agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivo como que está vindo sobre o mundo, e os poderes celestes serão abalados. Tudo isso é sinal, irmãos. Sinal da vinda dele. Amém? Então ele está falando. Versículo 27. Então se virá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Então depois de tudo isso, depois da grande tribulação, do princípio das dores, que são os sinais, ele virá. Levantem-se e ergam as cabeças, porque está próximo a redenção de vocês. Quando ele vier, o que vai acontecer? Levantem-se e ergam as cabeças, porque está próximo a redenção de vocês. É lindo, né? É uma coisa que eu queria que os irmãos mudassem a mentalidade, né? Quando a gente fala de
de fim dos tempos, né? A gente fala de profecias futuras, o livro de Revelação, que é o Apocalipse, esse texto que Jesus fala de coisas futuras. A gente sempre pensa nisso, ó, o tempo do fim. Mas essa é uma mentalidade errada, essa mentalidade que o mundo tem que ter, não nós. Porque isso não é o tempo do fim, isso é a consumação dos planos de Deus. É diferente. Para muitos, Jesus aparecer no céu, para eles, é o terror. Jesus fala assim, olha, quando o Cordeiro vier para o dia da sua vingança, as nações tremerão. Mas nós, olha o que ele fala, quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam as cabeças, porque está próxima a redenção de vocês. É isso que ele fala. Ele lhes contou uma parábola, olha, observem a figueira e todas essas árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. O verão é um tempo de renovação. O verão é um tempo de produtividade. E quando ele fala disso, ele fala, olha, vocês conseguem ver a estação. E quando isso acontecer, é essa mudança de cabeça que a gente tem que ter, essa mudança de entendimento. Não é o fim dos tempos para nós. Ainda que seja o fim dos tempos, mas não é o fim. Isso não é, sabe, algo que vai trazer... Não, isso é a consumação do plano de Deus. Essa é a redenção em Cristo que está vindo, né? É por isso que ele está falando isso. Levanta as cabeças, ergam as cabeças, está próximo à redenção de vocês. Então, isso que está acontecendo é um sinal. Amém? Jesus não vai voltar agora. É preciso que haja primeiro a manifestação do anticristo. É preciso primeiro que haja a perseguição aos cristãos, a perseguição ao povo de Deus, como está escrito. Mas isso já é um sinal. Isso já pandemias já é um sinal. Terremotos, guerras já é um sinal. Amém? Então depois ele vai falar sobre essa questão que nós temos que vigiar. Então a redenção está vindo. Mas antes vai acontecer o quê? Perseguição. E o que ele fala? Qual que é a nossa postura diante disso? Versículo 30. Versículo 31. Assim também, quando vieres estas coisas acontecendo, saiba que o reino de Deus está próximo. Olha, o reino de Deus está próximo. Os planos de Deus, a consumação dos planos de Deus. Eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tenham cuidado. Olha a exortação, olha a correção que ele faz. Olha o aviso que ele vai dar, né, para que nós possamos vigiar. Versículo 34. Tenham cuidado para que seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira, ansiedade da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Ele fala, olha, cuidado, para que vocês não sejam pegos de surpresa, para que esse dia não pegue vocês inesperadamente, não fiquem carregados de libertinagem. Olha, fujam dessas coisas, das bebedeiras. O que a bebedeira traz? A bebedeira traz embriaguez. A embriaguez, ele traz uma dormência do consciente, né? Ele está falando assim, olha, não fiquem embriagados, fiquem conscientes do que está acontecendo, atento a tudo que está acontecendo à sua volta. O embriagado, ele não tem noção do que está acontecendo à volta dele, ele perde a sensibilidade, e ele fala, olha, pare com as bebedeiras, a ansiedade dessa vida, não fique ansioso com essa vida, com as coisas, correndo atrás das coisas, não. Ele fala, olha, para que vocês não venham ser pegos de surpresa. 35. Porque ele virá sobre todos os que vivem sobre a face da terra. Ele vai vir sobre todos, não é só sobre os crentes, sobre o mundo, mas ele vai vir. Versículo 36. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar de pé diante do Filho de Deus. Nós vamos estar um dia de pé diante do Filho de Deus. E ele fala para nós orarmos sempre, estejamos sempre atentos e orando para que nós possamos escapar. Olha, se vocês souberem o que está acontecendo, prestarem atenção, vocês vão poder escapar. O que a igreja está fazendo agora? Escapando. Nós estamos tentando driblar, tentando conter o estrago que pode causar essa pandemia. Olha, fica atento. Se a igreja não estivesse atenta, o que iria acontecer? Nós poderíamos estar sujeitos ao pior. Amém? É isso que eu tinha para trazer para a igreja. Vamos orar diante do Senhor para que nós possamos estar atentos e a gente mudar a nossa mentalidade. Não é o fim dos tempos. Esse é um sinal do cumprimento dos planos de Deus. É o sinal de que as coisas que Deus preparou, as coisas que Deus ordenou, os planos dele estão sendo cumpridos. Isso é apenas um sinal. Ainda há outros que virão, ainda há perseguição a surgir ainda, mas que a gente possa aproveitar, como ele falou. Jesus falou
que isso possa ser para nós proveitoso, para que nós possamos pregar o Evangelho, amém? Que nós não venhamos ter nosso coração angustiado, que nós não venhamos ter o nosso coração angustiado, que nós não venhamos ter medo, pois Ele cuida de nós, como Ele diz aqui, né? Até um fio da nossa cabeça, da nossa cabeça está sob o controle dEle, Ele cuida de nós, amém? Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer pela Tua palavra, te louvar, Senhor, porque o Senhor cuida de nós. Queremos te agradecer pela palavra do Senhor que nos dá esperança, trazer à memória essas coisas, meu Pai. Coisas que nos traz esperança, Senhor, como o Senhor diz no livro de Jeremias, no livro de Lamentações, através da boca do profeta Jeremias, Senhor. Trazemos à memória aquilo que traz esperança, ou seja, as Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, meu Pai. Queremos te agradecer porque tudo isso já foi escrito, já foi profetizado 700 anos antes, Pai. Através do profeta Jeremias, tudo isso já foi profetizado pela vida do profeta Daniel, Senhor, isso foi profetizado por Jesus há 2000 anos atrás, meu Pai. E nós sabemos disso, Pai, que nós possamos estar atentos às coisas que estão acontecendo à nossa volta, às coisas que estão acontecendo no mundo, Senhor Deus, e sabendo que isso é apenas um sinal da Tua vinda. É um sinal, meu Pai, Senhor, do cumprimento dos Teus planos, meu Pai. Isso não é o final do fim dos tempos, é o cumprimento, meu Pai, dos Teus propósitos. E que todas essas coisas, Senhor, cooperam para o nosso bem, meu Pai. As nações estão com medo, Senhor, da morte, dessa pandemia, Pai. Mas, Senhor, nosso coração há esperança, porque ainda que a morte nos acometa, Pai. Senhor, nós sabemos que o Senhor cuida do nosso coração, o Senhor cuida, Pai. Nossa alma está entregue em Tuas mãos, Pai. O Senhor não deixará que nós estejamos mortos. A Tua palavra diz, Senhor Deus, que ainda que estejamos mortos, viveremos, meu Pai. Pois aquele que crê em Ti, ainda que esteja morto, viverá, Senhor. Eu quero Te louvar por isso. Pois o Senhor conforta, o Senhor cuida de nós, Pai. Que nós possamos passar por esse momento, Senhor Deus, de pandemia, esse momento, Senhor Deus, de catástrofes, esse momento de abalo, Senhor Deus, financeiro, econômico, Pai, meu Pai. E aproveitar essa oportunidade, Senhor Deus. Que o Evangelho, Senhor Deus, que o Senhor colocou na nossa vida, que essa esperança que o Senhor coloca sobre nós, Pai. Senhor, essa esperança, Senhor Deus, de segurança, meu Pai, que o Senhor coloca sobre nós, possamos transmitir ela, Senhor, aos outros. Possamos transmitir, Pai, que o Evangelho que o Senhor deu a nós possa ser resposta para a ansiedade, Pai, do nosso povo, Pai, da nossa geração, a resposta para o medo da morte, a resposta, Senhor Deus, Senhor, o medo, Pai, é algo que o Senhor colocou na nossa vida, o medo é algo que, Senhor Deus, que nos dá, Pai, é uma reação, meu Pai, é um perigo, Senhor. Mas nós não vamos viver em medo, nós não vamos viver angustiado, pois nós temos a nossa confiança em Ti, Pai. Que o Senhor possamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, Senhor. E aquilo que nos dá esperança é as Tuas misericórdias. O Teu amor é infinito, as Tuas misericórdias se renovem sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém.